Deputada, a gente tem trabalhado bastante na cidade, cada um dentro dos seus aspectos, se esforçando muito para tornar uma cidade cada dia melhor. Todas as suas colocações são colocações que procuram não reconhecer nenhum tipo de trabalho. Mas eu queria falar um pouquinho lá da Vila Missionária. Qual que é a sua opinião sobre o alargamento da Alvarenga que eu fiz, sobre a UPA do Doroteia que eu fiz, sobre a UPA lá do Parque do Bufo que eu fiz, sobre a UBS do Parque do Bufo que eu fiz, sobre a reforma do CDC da Vila Missionária? A senhora vê como importante todos esses avanços, os investimentos na periferia, ou só gosta de contar a história? Porque em 6 anos, Tabata, de deputada, né, acho que a gente poderia ter um pouco mais de atenção da sua parte com relação àquela região tão importante que eu tenho muito orgulho de ter feito bastante coisa. Diferentemente do prefeito, que até então era um grande desconhecido, eu fui a segunda parlamentar mais votada na minha região. Isso competindo com compra de voto, com todo tipo de safadeza. Então, se vocês perguntarem para a minha comunidade, vão saber falar dos milhões de reais que coloquei no Hospital Pedreira, Saboia, Nama Missionária, do primeiro cursinho popular, que pela primeira vez a gente tem na região, do trabalho de combate à violência doméstica, do cursos profissionalizantes. Mas, apesar de amar muito a minha Vila Missionária, eu queria falar da cidade como um todo. O que a gente vê, pessoal, é um prefeito, até para fazer justiça, não tem grandes marcas mesmo não, mas é recordista em obras sem licitação. São quase 5 bilhões de reais. Obras sem planejamento, com denúncia de superfaturamento, obras que a gente vê, inclusive, denúncia de combinação de preço para favorecer a empreiteira que tem amizade com alguém na prefeitura. O que eu ouço na Vila Missionária, o que eu vejo, o que eu ouço de quem está no Capão, como ouvi da Júlia, é que ficamos 2 anos sem prefeitos. Mas aí parece que lembrou que tinha eleição, saiu fazendo. Mal feito. A drenagem lá na favela do Vietnã, a enchente seguinte foi maior. O asfalto que colocou no Capão não deu algumas semanas, está esfarelando. Então, queria lhe ouvir. Por que não fez o que importava? Duplicação da estrada do Moimirim. Quando a gente fala da ponte Pirituba-Lapa, os 12 céus que prometeu entregar, os 40 quilômetros de faixa de ônibus, tempo integral, por que não fez nada dessas coisas? Está mal informada, acho que você anda muito indo para outros estados, deputada. Olha, o que acontece é que a gente precisa restabelecer a verdade. A ponte Pirituba-Lapa estava parada, eu retomei, está em obras. Nós vamos fazer o alargamento da ponte Interlagos. Todas essas obras que eu falei, no entorno de onde você nasceu e sua mãe mora, são obras que a população reconhece e que está lá servindo as pessoas. Você precisa ter essa humildade, essa capacidade de reconhecer o trabalho das pessoas. Nós estamos fazendo o maior programa de recapeamento da história da cidade, Tabata. Só para você ter ideia, dá para sair daqui de onde a gente está e até o Acre, que eu já fiz, até o final do ano serão 20 milhões de metros quadrados. Eu aproveito, então, e pergunto ao prefeito, porque, sim, é recordista de obras sem licitação, superfaturada. Por que, de novo, não consegue entregar o que planejou, mas fica recebendo toda semana uma nova denúncia de que alguém ligado a ele, alguém da prefeitura, está ganhando dinheiro com essas obras? Tabata, não cometa esse tipo de leviandade. É ruim para você. É ruim para você. É muito ruim para você. É feio. O que a gente tem é recorde de investimento. Esse ano nós teremos 18 bilhões de investimento em São Paulo. Ano passado foram 14 bilhões, ano retrasado 8,5 bilhões. Para ter um comparativo, se isso é muito ou se isso é pouco, o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos foi em 2020, de 4,1 bilhões. Nós avançamos muito nas ações, mesmo temos pego 1 ano e meio de pandemia. A cidade está, nesse momento, com 1.425 obras acima de R$500 milhão. Isso é o que a gente tem na nossa cidade de São Paulo hoje acontecendo. Sabe qual é a minha diferença entre eu e esses candidatos? É que não só eu estou estudando e lendo as coisas, eu estou estando na periferia. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou vendo criança na rua se drogando, eu estou vendo 80 mil pessoas em situação de rua, eu estou vendo a educação cair. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha, uma sugestão apenas, de adotar o seguinte slogan: rouba e não faz? A senhora ainda tem 7 segundos. É que a pergunta é para ele, então só vou repetir, deixo aqui minha sugestão: rouba e não faz, sugestão de slogan, o que há. Encerrado o tema dos dois, eu peço para que Tabata fique, porque ela participa do próximo bloco. Ricardo Nunes volta ao